Ok, boa tarde, pessoal. Bem, eu não tenho nenhuma apresentação formal aqui, só alguns comentários sobre esse tema. Eu acho que é interessante a gente dar uma passada, eu acho que a maioria sabe, mas acho que é interessante dar uma equalizada no nível de conhecimento desse tema. Por que que isso virou tão sério, né? Duas coisas acontecendo simultaneamente no mundo, né? Primeiro, o crescimento brutal de devices portáteis, móveis, né? Esses tablets, smartphones no mundo se multiplicam a cada ano. E o consumo nesses aparelhos, eles têm sido de forma predominante de vídeo, conteúdo de vídeo, cada vez mais vídeo nesses aparelhos. E qual é a natural reação do mercado? É aumentar a oferta de banda para atender a essas milhões de aparelhos que estão no mercado. E banda é espectro, né? Então, o mercado de telecom, o mercado de fabricante de aparelhos, todo esse mercado de mobile, ele tem uma voracidade por banda enorme, né? Está cada vez mais. Isso de um lado. Do outro lado, a TV digital substituindo a TV analógica e a natural, o apagamento da TV analógica no mundo inteiro, gerando, supostamente, uma oferta de espectro. Então, essas duas coisas juntas fazem com que o mercado, os governos, os órgãos reguladores busquem soluções para que a banda larga cresça em todo o mundo. Isso é economia, são milhões, bilhões de dólares de economia, que é visto, evidentemente, como uma coisa muito interessante para todos os governos, né? Porque vai vender muitos aparelhos, vai vender muito mais conteúdo, ou seja, aparentemente é uma solução fantástica. Só que a situação no mundo inteiro ela varia de regiões para regiões. Infelizmente, a região mais economicamente mais forte, né, que sempre foi os Estados Unidos, esse problema ele é minimizado. Esse problema que o Kuna colocou aqui, ele é minimizado por quê? Porque pouca gente nos Estados Unidos vê televisão pelo ar. 5, 7% da população assiste televisão pelo ar. Então, essa discussão está sendo tomada no mundo inteiro, mas no país onde ela poderia ser, vamos dizer, a decisão mais importante, a nosso favor, é ao contrário. É que mais rema contra o broadcast, porque realmente o argumento do broadcast contra essa iniciativa é muito, muito fraco, porque pouca gente assiste televisão pelo ar nos Estados Unidos. Essa discussão nos Estados Unidos ela já está num estágio mais avançado. Essa faixa que o Gunnar colocou aqui, ela já foi liberada para telecom, para 4G. Eu nem sei se já estão operando, não sei se o Gunnar sabe disso, se nos Estados Unidos eles já estão operando nessa faixa. Ou seja, já deve estar acontecendo interferência lá, mas ninguém, como pouca gente vê. E eles já estão discutindo a liberação. Você vê, a situação lá é tão frágil que eles já liberaram o canal 52 em diante, isso já está na mão do Telecom, e eles, nesse momento, estão discutindo a liberação de outros canais, do canal 33 ao canal 52. Então, a situação de um país referência é muito frágil, e um país com a economia que tem, que arrasta o mundo atrás, isso para nós é muito sério, porque a tendência do mundo inteiro é copiar os Estados Unidos. Eu trouxe aqui um vídeo com algumas entrevistas que a gente fez no NAB agora em Las Vegas sobre esse tema, para que vocês entendam um pouquinho a situação dos Estados Unidos, porque, novamente, os Estados Unidos é uma referência, né? Então é importante a gente entender o que está acontecendo lá. Acho que podia rodar o vídeo. The government invested many millions of dollars and a year of the FCC's time and effort to produce a national broadband plan, a roadmap for investment and innovation for the cable and wireless industries. The FCC has also opened separate inquiries on how to foster investment in broadband. All the while, the FCC has continued to regulate broadcasters as if the world is stuck in the 1970s. So I ask, why doesn't the FCC have a national broadcast plan? Why is there no focus to foster innovation and investment in broadcasting,
to ensure that our businesses continue to be a world leader alongside our broadcast industries. You said the FCC has a singular focus on broadband. You said, why is there a broadband plan, not a broadcast plan? But then again, yesterday, the tone was a little more friendly. Did you hear something that, I wouldn't say change your mind, but made you less concerned about the FCC? No less concerned, but I was anxious, having laid out the challenge to them, not to make it personal, and to, in a friendly way, direct them back to the importance of broadcasting, and to try with friendship and just logic to say, as important as broadband is in the media world of the 21st century, broadcasting is irreplaceable because of our architecture, our physics, our ability to do large events and to do them live and local. These are qualities that are unique to broadcasting that broadband simply can't replicate. And so I'm trying to get them to not be so myopic, so singularly focused on just broadband, not to forget what has helped to build the media in America. In relation to the spectrum, the challenge of broadband has been present for a while, since the last auction. But it seems that at this NAB, Chairman Gordon Smith pushed a little bit more the position against the FCC, saying, look, you guys have a national broadband plan. There is no national broadcast plan. Why? Are we going to see a much more head-to-head confrontation? I think ultimately you have to remember that this auction is voluntary. If broadcasters don't want to participate in the auction, they don't have to. If they're happy with their business and their business model, then they won't participate. They don't need to participate. The original goal was to free up spectrum in the high population areas where there was increased demand. So from Boston to Washington, San Diego to San Francisco, Minneapolis to Detroit. Those are the heavy population areas in the US. Those are the areas least likely to give up broadcast spectrum because the stations are of higher value, they produce huge revenues from advertising. So as a result, I think the FCC is not going to achieve their goal of recovering spectrum in the places that it's needed the most. What is the reasoning behind the job to be done? What is the long-term plan then? I think Congress's idea was that the spectrum allocated to broadcasters in the United States in the 1940s and 1950s presumed a role for broadcasting in the video marketplace that may have evolved in the decades since then. And so, but they didn't presume, Congress didn't presume to know whether to relocate or want to relocate the broadcasters. So they set up this market mechanism. I mentioned this in my talk. This market mechanism to allow willing broadcasters to step forward and relinquish their spectrum if they decided that that made sense from a business standpoint, and to use the market mechanism of an auction to reallocate the spectrum, the 600 megahertz band in our country, to reallocate that spectrum from broadcast to wireless broadband. We hope the broadcasters will show up. They don't have to show up. They can decide to stay in the business and capitalize on future opportunities in the broadcast business. But what Congress did was to choose to adopt not a directive to the broadcasters, get off the band, but to adopt a mechanism and say, let's see how the market works. Let's let the market decide how many broadcasters get off and how much spectrum is made available using that mechanism. So it was, I think, a great decision because it meant that
it meant that neither Congress nor the FCC had to make a judgment about how many broadcasters to relocate, but rather let the broadcasters make that decision themselves. Finally, one curiosity, in the spectrum, the band that we talk about is not very significant part of the spectrum. There are so many other parts of the spectrum that are used for other things, military and so on and so forth. Why aren't those being put available, or why are those bands discussed, or those spectrum bands? 600 megahertz spectrum, which is the spectrum at issue in the incentive auction, is important because the lower you get down the band, as you know, the better the coverage of this spectrum. At 600 megahertz, a single tower can cover a wider area than you can at a higher band, and it also has better penetration. So, you know, to the extent people are getting rid of their regular phones and going to cell phones, you want to be able to have in-building penetration. You need that lower band spectrum. So, while the amount of spectrum may not be that much, the characteristics, the properties of that spectrum are very important and unique to this low band. So that's why there's so much attention being paid to it. Bem, alguns comentários sobre esse vídeo. Essa explicação final aí é mais ou menos óbvia, né? Por que se quer o espectro de televisão? Porque o espectro é melhor para penetração, né? Melhor transmissão de televisão, conseguir células com raios maiores, com penetração melhor nos threads. Agora, uma coisa interessante, não sei se vocês notaram e se estão acompanhando, mas a faixa de 52 a 69, ele já foi retirada das TVs, já foi retirada na mão grande mesmo, que levaram, como querem fazer aqui no Brasil. O canal 33 a 52, existem TVs operando nesses canais, muitas TVs operando. O que eles estão fazendo? Eles ofereceram para comprar o espectro das emissoras que estão operando nessa faixa. Então, a emissora que quiser vender o espectro, eles estão dispostos a fazer um leilão daquela frequência que a emissora ocupa. Ninguém é obrigado a sair, pode ficar transmitindo, se achar que deva, mas alguém que ache que deva sair vai ter um dinheiro. E muitos devem sair. Por quê? Numa cidade como Nova York, como Los Angeles, você tem 25, 20 canais de televisão no ar. Tem alguns canais que têm audiência muito baixa. Vocês imaginem, se a quantidade de pessoas que assistem televisão já é baixa, se a audiência daquela emissora é baixa, então o valor dela, valor mercadológico dela, como para venda de publicidade, é muito pequeno. Então é muito atrativo vender o canal. Vai ser atrativo vender o canal. E é muito provavelmente vão surgir emissoras que queiram vender o canal. É muito bonito isso, né? Parece muito simples. Agora, vocês imaginem, quem está no canal 34, por exemplo, e resolve sair do ar e ofereceu a sua frequência para a Telecom. O que vai acontecer com o canal 33 e 35? Então, isso que o Gunnar falou aqui, seria inviável botar um canal de Telecom naquilo ali. Então, o que o FCC está pensando é esperar quem quer sair do ar, para depois realocar todos os que ficaram. Agora, vocês imaginem o transtorno, eu diria que é quase impossibilidade, de pegar canais que estão, por exemplo, em 45, 46, e mover para baixo, com o risco de, aí sim, criar interferência entre televisões, ter que trocar de torre. Ou seja, isso é inacreditável, eu diria que é inacreditável. É assim, a briga de faz de conta, né? Porque é inviável uma coisa dessa. Você realocar canais de televisão, assim, tem que fazer estudo de canalização, tem que trocar de torre. Imagina o custo disso, o transtorno disso. Então, eu diria o seguinte, o caminho nos Estados Unidos, quer dizer, a situação nos Estados Unidos é muito séria. Para quem está no ar, as emissoras de televisão. Em paralelo com isso, tem essa discussão toda, assim, pública, né? Mas o FCC, e nós estamos acompanhando isso de perto, o FCC está lá em Genebra, na UIT, discutindo o fim do espectro de televisão. Eles já estão falando que todo o espectro de televisão vai passar para a banda larga. Eles estão defendendo essa tese. Então, eu diria que a situação nos Estados Unidos é muito séria, e isso com um reflexo enorme no mundo inteiro, porque a gente sabe a força da economia americana
a força do mercado americano que arrasta o mundo, né? Imagine você oferecer serviço de banda larga nos Estados Unidos nessa faixa de frequência de televisão e no Brasil não ter. Imagina a pressão, né? Ah, por que o Brasil não tem isso? Por que não tem? Ou seja, a força do mercado americano vai vir em cima da gente, com certeza, como já está vindo. Esse tipo de situação nos Estados Unidos é muito sério, mas na Europa vários países têm uma situação muito parecida com na Alemanha, por exemplo, ninguém mais tem televisão aberta. Televisão aberta não existe mais. Ou é satélite ou é cabo. Vários países têm penetração de TV aberta muito pequena, assim como nos Estados Unidos. Outros países, assim como a Inglaterra, a Espanha, têm penetração de TV aberta um pouco maior, mas eu diria que a maioria já tem uma penetração de TV a cabo, de satélite muito grande, minimizando a necessidade da TV aberta. Coisa que no Brasil não é verdade. No Brasil é o contrário. Nós temos uma TV aberta muito forte. Nós temos aí 80% das pessoas veem televisão pelo ar no Brasil. E a gente não pode, e eu acho que, minimizar essa discussão. Quer dizer, existe aí um movimento da Anatel em relação a essa questão, né, de subtrair o espectro de televisão para poder fazer um leilão de banda larga. Nós estamos discutindo isso, nós, através dos órgãos reguladores da televisão, a ABERT, a SET está participando. É uma briga séria, eu diria que esse momento hoje é um momento muito sério do futuro da televisão, porque vocês viram aqui o Gunnar colocar o risco de interferência, e o pior, nós sabemos que, por tudo que está acontecendo no mundo, não vai ficar só nessa faixa, vão querer mais também, com outro impacto negativíssimo para nós, porque significa também que a televisão aberta fica condenada a ficar com a tecnologia que tem hoje para sempre. Ela não vai poder evoluir para novas tecnologias, porque para evoluir para novas tecnologias teria que ter uma canal de televisão, né? Porque a gente não tem como fazer um novo sistema compatível com o atual, o que seria desejável, né? Você evoluir para 4K, para uma televisão com tecnologias melhores do que essa que nós temos hoje, que já tem mais de 10 anos, Gunnar. O SDB tem mais de 10 anos desenvolvido. Quer dizer, imagine daqui a mais 5, 10 anos, são 20 anos, ou seja, uma coisa que vai ficar obsoleta. E nós precisamos ter, em benefício da sociedade, ter uma tecnologia mais... aí atualizando a tecnologia. Então, eu acho que esse é o cenário que a gente vive. Acho que a maioria que estiver aqui, que trabalha em televisão, tem que acompanhar isso, porque isso é uma coisa séria. Evidentemente, isso é uma coisa, não é mais engenharia, nem tecnologia, isso é um assunto para os donos das empresas. Os donos é que têm que brigar, porque isso está afetando o negócio deles. Comentários sobre a questão do switch off, né, que tem a ver com tudo isso. Nós, na Globo, nós estamos com um plano, e deve estar sendo efetivado agora na Copa do Mundo. Nós estamos chegando a uma cobertura de 70% de cobertura digital no Brasil inteiro. Ainda faltam 30% para cobrir, para completar a cobertura. E isso não é algo trivial, é algo bastante complexo, porque, para vocês terem uma ideia, o que nós gastamos, toda a Rede Globo gastou para chegar a 70%, vai gastar outro igual para completar os 30%. Quer dizer, os próximos 30% de cobertura vão custar o mesmo que custaram os 70% iniciais. Ou seja, é um desafio brutal nosso, não só econômico, como também de realização. Imagine a quantidade de retransmissoras que nós temos que fazer ainda. Então, eu acho que a questão do switch-off é algo bastante sério. Não acredito que a gente tão cedo vai conseguir cumprir esse apagamento do Brasil todo. Acho que vai passar de 2020. Pode ser que algumas cidades maiores, algumas cidades específicas, economicamente mais fortes, se consiga apagar, mas o Brasil todo, eu diria que vai passar de 2020. Se bem que tudo isso que está sendo discutido aqui, especialmente banda larga e tudo, o interesse das teles e dos fabricantes é, evidentemente, as cidades com economia mais forte. Então, é São Paulo, é Rio, é Porto Alegre. Essas cidades é que nós vamos ter pressões para fazer o switch-off mais rápido. Hein? Florianópolis, né? Ou seja, vai haver cada vez uma pressão maior, o switch-off.
Nós temos ainda muitas emissoras operando nos canais acima de 52, públicas, inclusive, a maioria pública, que vão ter que sair dali para remanejar para baixo. Ou seja, é uma discussão que ainda eu diria que essa rediscussão vai levar alguns anos, mas com perspectivas complicadas para a gente. Eu acho que nós temos que estar atentos em relação a esse movimento todo, mas o cenário é esse, né? Infelizmente, o cenário não é um cenário amigável. Há uma pressão grande do mercado contra, né? Porque pegar todas as redes de telecom, todos os fabricantes de aparelhos, eles têm interesse em ir adiante com essa questão da banda larga, porque isso é um mercado que vale bilhões, que movimenta bilhões de dólares no mundo inteiro. Bem, eu acho que os comentários que eu queria fazer eram esses. Eu acho que agora, se a gente tiver alguma pergunta... Queria agradecer ao Gunda e ao Fernando dado a importância do assunto. Eu sei que a gente está um pouco estourado no tempo aí, mas alguma pergunta, por favor, é a hora. André Vanassi. Vai desligar Caxias também. Se a pergunta for essa, já está respondida. O primeiro um comentário, porque a situação é óbvio que é tragicômica, né? Então parece que se não se conseguir evitar, e acho que evitar a questão dos 700 mega vai ser muito difícil, parece que a gente vai anunciar assim para os telespectadores antes que aconteça, tipo assim, se quiserem continuar assistindo o seu programa favorito, por favor, desligue todos os aparelhos celulares que você tem na sua casa. Algo assim, né? Uma brincadeira. Mas eu queria perguntar para o Fernando, porque essa questão ela transcende ideologias políticas, né? Talvez tenha que se unir a outros países que nunca se usou como referência, mas que têm volume, né? Eu queria saber se tem alguma informação sobre China, Rússia, Índia, né, que são grandes populações com a penetração de TV paga nesses países, e o contrário também, né, o broadcast, né, a penetração do broadcast nesses países. Não, eu não sei como é que está. Mas, claro que a China não é problema, porque é tudo na mão do governo, então eles fazem o que querem lá e... Os canais são públicos, então é tudo na mão dos mesmos, né? É que imagino que lá também, talvez não com o mesmo time, com a mesma, mas a tendência de quererem banda larga também tende a acontecer, mais lentamente, mas também... eu acredito que sim, mas eu acho que na China eles vão sempre dar uma solução deles lá, porque eles têm um controle total sobre tudo, então... Eu não sei como é que é na Índia. Eu imagino na Índia também, eu acho que a TV digital deve estar muito atrasada, não sei como é que está. Não sei se o Guna sabe. É muito via satélite lá, né? Tem bastante. Ainda tem a radiodifusão aberta, mas na Índia é muito via satélite, é DVB. Porque é que nem tu comentou, o Brasil é uma situação sui generis no mundo, de penetração de TV aberta, né? Quer dizer, nem a Europa, nem os Estados Unidos são modelos diferentes de uso de televisão, né? Quer dizer, a gente não tem com quem se unir, né, nessa pressão, né? Esse que é o mais complicado, né? Nós temos, há um senso, não sei se passou isso nas entrevistas, mas nos Estados Unidos acho que no geral há um senso de que a banda larga ela pode substituir a TV aberta, o broadcast. Há uma imagem de que isso pode acontecer, né? Agora, o modelo broadcast é um modelo de 1 para milhões, né? Ou seja, a nossa audiência é de milhões, né? Quando você pega uma audiência do horário nobre, de qualquer emissora de televisão, as principais no Brasil, são alguns milhões de pessoas assistindo. Isso, para que a banda larga um dia chegue a esse ponto, vai levar algumas décadas, eu acho. A banda larga não tem essa vocação de fazer broadcast. A vocação da banda larga é on demand. É cada um consumir o conteúdo que quer na hora que quiser. E não colocar alguma coisa que seja simultânea para milhões de pessoas. Isso não é eficiente na banda larga. Seja ela... E pago, exatamente. É custoso. Ou seja, a banda larga não tem essa vocação. A vocação dela é conteúdo individualizado para cada um, seja vídeo ou não, mas é individualizado. A hora que o cara quiser, assiste lá o conteúdo que ele quiser. Agora, um conteúdo como nós temos no Brasil, de futebol, de novela, de notícia, de esporte, onde você transmite milhões de pessoas ao mesmo tempo, isso é broadcast, modelo broadcast. Isso não pode acabar.
Isso é ineficiente na banda larga, né? Então, mas eu estou colocando isso porque existe uma imagem, algumas pessoas pensam, põe aí na banda larga que você atende a milhões. Não é isso. Muito bom. Por favor, espera o microfone, senão o pessoal não te ouve lá no fundo. É que tem um grupo grande lá no fundo, eu não sei porquê, né? Mas... Faz, acho que 2 anos ou 4 anos, em que houve uma entrevista com o gerente do portal Terra. E ele contou um caso que aconteceu aqui em Porto Alegre. O sistema caiu. Ninguém conseguiu mais conectar, porque a banda larga, cada um que conecta, quem fornece a banda, ele tem que fornecer banda para cada um. Não é que nem televisão, que pode ligar 10 milhões, banda larga, eu tenho que ter possibilidade de ter contratado 10 milhões de conexões. Então, quando você... Agora, esses dias também houve um caso do jogo de futebol, não sei o quê, por exemplo, cidade do interior, banda larga, a internet desaparece, você não consegue conectar. Simplesmente para. Eu me Juí, eu tive um caso lá. Simplesmente você não consegue conectar. É 2 kilobits, não é 2 megabits, 2 kilobits, 800 bytes de conexão. É verdade, é verdade. Está funcionando, mas é 500 bytes, 800 bytes de conexão. São tecnologias com finalidades diferentes, né? Eu não, é o caso. Alguma pergunta? Eu teria uma, só porque eu estou super curioso, como eu tenho uma certa relação com o Gunnar, eu acho que ele é a pessoa adequada para responder isso depois dos testes publicados. E se no futuro eu tiver na minha casa uma interferência, eu reclamo para quem? Para o fabricante da TV, para a operadora de celular ou para a estação de TV? As perguntas difíceis ficam para depois, né? É brincadeira. Por favor, tinha uma pergunta lá do Sidney ou do Cauê. Não, mas ele não. Essa não tem resposta. Não, mas eu tenho um comentário sobre isso. Não será tão claro quanto isso. A pessoa começa a ter um problema em casa, ela não vai saber que é o sinal. Mas é esse o problema. Ela vai levar alguns dias ou talvez meses para descobrir que a interferência dela. Ela vai começar a achar que é o TV ou que é a emissora que está falhando. Ou seja, não é uma coisa tão clara que ela precisa. Ela não vai ficar assim, primeiro dia, descobrir, precisa de um filtro. Não vai ser isso. Não vai. E é difícil seja, reproduzir. É caótica a situação. E como por característica, a telefonia celular tem a questão do carregamento da célula, cada situação é uma situação diferente. E pode ser intermitente, né? É. Cauê, RBS TV. Na situação de ser inevitável, vamos talvez para o extremo, né? E a gente tem uma tendência, talvez, que esse extremo possa ocorrer em virtude do histórico que vocês estão trazendo de acontecimentos nos Estados Unidos. O nosso modelo passaria a ser uma distribuição, eventualmente satélite, para tentar buscar o equivalente ao broadcast. E outro detalhe, a regionalização nesse ponto ela fica bastante prejudicada, né? Você já respondeu. Acho que o ponto é esse. Não existe nada que substitua a TV aberta local. Porque a TV aberta é inerentemente uma mídia para atender a localidade, a cidade, a região, né? O satélite não atende, porque satélite a vocação do satélite é nacional, né? Talvez o cabo seja uma opção, mas o cabo só em onde você tem cidades com densidade grande de população. Onde você tem cidades com menos população, o cabo não é economicamente viável. Então, a TV aberta, pelo ar, ela tem uma vocação, e vai ter sempre, que é atender a toda a população que vive naquela região com sinal local, porque nós temos uma característica de ter programação local, comercial local, intervalo local, jornalismo local. Tudo isso é a vida da cidade. Imagina você não ter mais jornalismo local, só nacional. Então, nós não estamos brigando por causa própria aqui, nós estamos brigando em coisas que é muito claro que a TV aberta há uma necessidade da sociedade para continuar equilibrada, né? Com conteúdo nacional, conteúdo local. É isso mesmo.
Tem uma pergunta também do Sidney lá no fundo antes. Só lembrando assim, é um comentário meu, mas toda vez que eu troco TV aberta por cabo ou satélite, eu estou migrando de um serviço gratuito para um serviço pago. Invariavelmente. Internet também é paga. A minha pergunta é para o professor Gunnar. Eu já vi aí, né, várias discussões com relação à interferência, só que eu ainda não tive a oportunidade de ouvir o posicionamento da Anatel com relação a esses testes de interferência. Então, gostaria que ele comentasse alguma coisa. Qual a posição da Anatel com relação a essa questão da interferência? Bom, eu não posso falar em nome da Anatel, né? Nós temos participado em conjunto de todos esses testes. O Mackenzie tem participado em conjunto, participou ali dos testes em Pirinópolis, foram os testes de campo, nós participamos ali dos testes do Inatel também, acompanhando os testes que a Anatel tem feito. A única situação que talvez é bem clara é que no início desse processo, eu até comentava aqui anteriormente, a Anatel ela achava que isso era coisa de engenheiro, né? E que era um terrorismo japonês, a gente escutava falar isso. Depois dos testes de Pirinópolis, aonde, quando a estação radiobase foi ligada e apagou a TV digital, na presença ali do presidente da Anatel e de todos os conselheiros, a questão ficou um pouco mais séria. E aí, justamente, eles entendem que há um risco de interferência e tem que haver uma mitigação. Então, esse fato é claro, até na própria consulta pública e na audiência nas audiências que elas estão, na consulta atual que está em andamento, que eles veem a questão de uma solução possível e que esse filtro talvez seja pago com o recurso do leilão e outras coisas. Então, hoje eu entendo que a Anatel reconhece essa questão do problema, não só a Anatel, como o Ministério das Comunicações também, né, com relação ao risco da interferência, e que deve ser feita alguma coisa para mitigar o risco. Bom, o assunto está muito agradável, ou não sei, desagradável, mas a gente é obrigado a encerrar, porque a gente já excedeu muito tempo. Eu queria agradecer ao professor Gunnar, Fernando, o prazer tê-los aqui conosco, e espero que voltem sempre, né? Mas para dar boas notícias, né?